O que eu faria se eu não me importasse com a opinião dos outros? Esses dias eu me peguei pensando numa questão muito simples. O que eu faria se eu não me importasse com a opinião dos outros? E desde então essa frase tem martelado na minha mente sem parar. Então eu pensei, talvez eu tivesse feito esse canal do YouTube há muito mais tempo. Talvez eu falasse mais sobre a minha fé. Talvez eu fosse mais compreensiva com os meus erros. E talvez eu adotasse um estilo que eu sempre gostei, mas nunca tive coragem. E foi aí que eu percebi. Nós não deixamos de fazer muitas coisas por falta de capacidade, mas por ficar pensando qual será a opinião das outras pessoas. Quantas decisões eu tomei para evitar que as pessoas fizessem críticas contra mim? Ou quantas decisões eu deixei de tomar para evitar as críticas? E às vezes são coisas que a gente coloca na nossa cabeça, ou pensamentos, aquela vozinha que fica dentro de você, de pessoas que nem fazem parte do seu convívio mais. Até que eu cheguei à seguinte conclusão: eu deixei de ser eu por me importar com o que os outros vão pensar de mim. Então a gente perde muita autenticidade quando a gente fica preocupado o tempo todo com o que as pessoas vão achar, vão pensar, ou com as críticas. Imagina se Ruth fosse se preocupar com o que as pessoas iriam falar, já que ela estava andando com Noemi, que era uma viúva sem filhos. Ela nunca entraria na história de Jesus. E José, que foi mal interpretado pelos irmãos, quando teve sonhos e contou para eles. E o pior de todos, Davi, que foi desacreditado pela própria família. Ele não tinha nem convite direito para sentar à mesa com a sua família. Muitas pessoas usadas por Deus foram incompreendidas na Bíblia. Então, quem nós estamos deixando de ser por se importar com a opinião de outras pessoas? Quem nós estamos deixando de ser para se moldar a um personagem criado por outras pessoas? Eu já conversei com pessoas de idade avançada, mais de 60 anos de idade, em que elas diziam que não ter feito coisas que elas gostariam na vida delas porque as pessoas não apoiaram elas ou porque as pessoas criticaram ela. E eu não quero chegar nesta idade, olhar para trás e pensar, poxa, eu poderia ter feito tantas coisas, mas eu não fiz porque eu não acreditei em mim o suficiente. Eu deixei com que as pessoas me rotulassem e não fui atrás daquilo que eu realmente queria. Você acredita mais em você do que as pessoas desacreditam de você? E com tudo isso, eu não quero dizer que a gente não precisa se importar com a opinião das pessoas, que a gente tem que viver o nosso mundinho, com os nossos pensamentos, com as nossas próprias opiniões. Não. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. Então não é você deixar de ouvir as pessoas, é você saber, discernir quem são as pessoas que querem o seu bem ou não, e também o que você está disposto a fazer ou se arriscar, mesmo que dê errado, mesmo que a opinião daquela pessoa que te ama tanto esteja certa. Mas você precisa tentar para saber. O que está queimando muito forte no meu coração é que se você não faz algo pensando no que as pessoas vão falar sobre você, você não está sendo você. E eu falo de um lugar onde eu não estou longe disso, sabe? Eu ainda me importo muito mais
com a opinião das pessoas do que eu gostaria. Ainda. Mas de maneira intencional, eu tenho buscado dentro de mim aquilo que eu quero de verdade, sabe? E isso assim, nas coisas mais simples. Antes eu ia a um lugar comprar roupa e eu sempre precisava estar com alguém, porque eu sou uma pessoa muito indecisa e praticamente as pessoas precisavam decidir por mim. Eu ia muito pela opinião das pessoas. Às vezes eu nem comprava aquilo que eu realmente gostei, mas eu comprava aquilo que, sei lá, minha mãe falou que estava mais legal em mim. E depois acabava nem usando tanto, ou quando usava não me sentia tão bem. E aos poucos, quando nós tomamos esse lugar na nossa vida, nós deixamos de suprir algumas expectativas que nem Deus colocou na gente. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você. O que você tem feito ou deixado de fazer por conta da opinião dos outros? Quem você seria se você não se importasse com aquilo que vão dizer de você, ou com aquilo que pensam de você, ou com as críticas que vão fazer a você caso você decida fazer o que você está pensando? Escreve aqui nos comentários para mim e não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo, para que nós possamos construir isso juntos. É isso, beijos!